Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente, senhor presidente, gostaria aqui de registrar, com imenso pesar, o falecimento do juiz de direito, nosso companheiro Leomir Lídio Luvizon, na cidade de Rondonópolis. Ele nos deixou na madrugada do último domingo em decorrência do agravamento de um câncer no pâncreas. Luvizon tinha 55 anos e há cerca de 1 ano e meio lutava contra essa doença em tratamento no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo. Leomir Luvizon ficou reconhecido pela seriedade com que tratava as questões judiciais e principalmente pela humildade que tinha com as pessoas de todos os setores do fórum, o que lhe trouxe uma admiração especial por parte dos colegas de trabalho. Quero aqui destacar o brilhante trabalho que o magistrado desempenhou em Rondonópolis e a dedicação com que tratava os assuntos pertinentes à justiça brasileira. Sem dúvida nenhuma, é uma grande perda para a minha cidade, para o meu estado, tanto pelo profissional exemplar que foi e também pelo cidadão. Caros colegas, quero registrar aqui também a grave situação vivida no meu estado, mais precisamente na região do Vale do Araguaia, na gleba Suiamiçu, localizada na região do Araguaia do Mato Grosso. Na busca para uma solução desse conflito, apresentei aqui hoje um requerimento solicitando a criação de uma comissão externa desta casa para, além de visitar e conhecer de perto a situação dos moradores da região, que vivenciam a iminência de um conflito armado sem precedentes, acompanhar também o desdobramento dessa situação e construir uma solução alternativa a ser apresentada ao governo federal. Para melhor compreensão da situação, necessário se faz um breve relato dos fatos. O Ministério Público Federal obteve provimento favorável ao pleito formulado em ação civil pública que tem como objeto a desocupação de cerca de 165 mil hectares da área conhecida como Fazenda Suiamiçu, situado nos municípios de São Félix do Araguaia e Alto Boa Vista, no estado de Mato Grosso. Com isso, então, foi determinado o cumprimento provisório do julgado com a desocupação da área pelos atuais ocupantes, o que seria efetivado a partir do dia 1º de outubro do corrente ano. O Colendo Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu provisoriamente essa decisão, mas em decisão monocrática, o ministro Aires de Brito determinou a suspensão de medida liminar e deferiu a medida contracautelada. É certo que as decisões judiciais devem ser cumpridas, mas, independente da questão jurídica envolvida, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem e podem acompanhar de perto a solução dessa situação. Não há lá na região, há mais de 6 mil pessoas que possuem títulos dessas terras e estão há mais de 30 anos lá instalados. Essas pessoas estão diante da possibilidade de serem retiradas de suas propriedades e sem uma solução alternativa definida. Afinal, para onde essas pessoas irão? Nós, com o governador de Mato Grosso, toda a bancada federal, tivemos na FUNAI e o governo do estado disponibilizou uma área que é um parque ambiental de 220 mil hectares para a transferência dos índios, mas, infelizmente, a FUNAI e o Ministério Público não aceitou essa situação. E com isso, o governo do estado de Mato Grosso, toda a bancada federal, toda a sociedade mato-grossense está preocupada, e principalmente com a possibilidade de ocorrer um conflito armado na região, já que os moradores que muito lá fixaram estão dispostos a tudo e declararam que não entregarão a terra de forma como foi colocado. Esta área, há mais de 30 anos, foi repassada pelo governo do estado de Mato Grosso àquelas pessoas para que pudessem lá se fixar e produzir. Vivem atualmente na região cerca de 7 mil pessoas. Há um povoado chamado Poço da Mata, 3 escolas com energia, com água, com recursos alocados pelo próprio governo federal, governo do estado. E também beneficiadora de arroz, armazéns, etc., com uma grande produção. As pessoas que lá habitam são produtores e não possuem outra atividade a não ser trabalhar na produção de alimentos e na pecuária. Faz alguns dias, em reunião com alguns membros da bancada federal, a ministra Gleisi Hoffmann sensibilizou-se com a situação e vem, juntamente com a AGU, tentando costurar uma solução alternativa. No entanto, senhor presidente, em que pese os esforços do próprio governo federal na construção de uma solução, a Câmara dos Deputados não pode ficar omissa.
quanto a esses fatos, principalmente pela possibilidade de um conflito que certamente terá repercussão internacional. Precisamos, pois, em conjunto, avaliar todo esse problema em busca de uma solução pacífica. O governo do Estado, por exemplo, além de ter oferecido essa área, tem tentado, de todas as formas, conseguir uma alternativa, mas isso tem que ser feito em conjunto, o governo do Estado, o governo federal. Mas a FUNAI hoje não disponibiliza de recursos no orçamento. É o momento, inclusive, oportuno para o governo discutir com toda a bancada, alocarmos recursos no orçamento, se for o caso para uma transferência dos índios ou dos brancos, mas que tenha condições, inclusive, para que essas pessoas possam ser fixadas. E aí é que nós estamos aqui pedindo a formação através desse requerimento, de uma comissão de parlamentares, para que a gente possa ir lá, ver a situação em loco, porque é uma região de produção. Aliás, o Vale do Araguaia é uma das regiões que tem condições de produzir mais do que o dobro de tudo que se produz em Mato Grosso. Mato Grosso hoje já é o maior produtor de grãos, o maior produtor de soja, de milho, o maior produtor de algodão, de carne, tanto bovina como suína, de aves. E esta região tem mais de 2 milhões de áreas degradadas, prontas para produzir. E essa reserva indígena criada, ela impede o asfaltamento da BR-158, que vai exatamente ligar a região na ferrovia Norte-Sul, construída pelo governo federal. Por isso, pedimos aqui a sensibilidade da mesa para a formação dessa comissão e agradecemos, presidente, aqui também a tolerância pelo espaço de estarmos falando. Muito obrigado.